Se você é dono, CEO ou diretor comercial de uma indústria, eu não sei se você está sabendo, mas tem indústrias que estão fechando vendas todos os dias e com uma margem de lucro maior. E eles não precisam ficar gastando horrores com marketing e nem com feiras. E sabe qual que é o segredo dessas indústrias? É que existe uma nova metodologia de vendas que tem mudado totalmente o jogo das vendas industriais. E neste vídeo você vai descobrir qual que é esta nova metodologia e como você pode aplicar aí na sua indústria também. Mas antes, aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e aperta no sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, para você não perder aí nenhuma novidade. O que tem acontecido então no nosso mercado aí de vendas ultimamente? O cliente nos últimos anos ele vem mudando. O nosso cliente que compra soluções aí industriais, ele está cada vez mais exigente, ele está cada vez mais bem informado, então ele já sabe tudo o que ele quer muitas vezes, ele já estudou o seu site, ele já estudou todos os concorrentes, ele já tem todas essas informações na mão. E ele quer cada vez mais uma experiência exclusiva, um atendimento assim totalmente diferenciado. E olha, e por isso ele está até disposto a pagar mais pela sua solução. Enquanto você ouve muitos falando por aí, o cliente só quer jogar o preço lá embaixo. Sim, existem situações desta forma, mas também existe um mercado gigante de empresas querendo pagar um valor maior aí pela solução. E olha só essa pesquisa aqui interessante. 80% dos compradores B2B, eles têm mais probabilidade de comprar de uma empresa que fornece experiências personalizadas do que de uma empresa que faz um atendimento comum como os outros. E aí, existem alguns desafios que nós estamos enfrentando hoje dentro do nosso modelo tradicional de vendas industriais, né? Então, as indústrias, elas seguem muito um modelo tradicional, isso a grande maioria das indústrias. E tem desafios nesse modelo hoje, ele já está um pouco desatualizado. Dá uma olhada aqui. Vamos pensar o seguinte, muitas vezes tem indústrias que ela só vende quando ela recebe uma indicação de outro cliente. E aí você não tem um controle de quantas indicações nós vamos receber esse mês, quando nós vamos receber uma nova indicação, então eu não consigo ter um controle de quando eu vou ter aí uma venda nova, não é? Claro que a gente recebe indicações, a gente participa de feiras, a gente também faz algumas ações, mas se a sua indústria, o maior canal de vendas é a indicação de cliente, a gente fica sem ter o controle desse processo, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, não é? E também, quando a gente olha para os times de vendas dentro das indústrias, eles não têm uma estratégia de prospecção ativa, uma busca eficiente de novos clientes com um método para isso. Eles de vez em quando ligam para um cliente, de vez em quando mandam algum e-mail, quando eles têm algum tempo livre, eles fazem uma ou outra prospecção, mas eles não fazem isso de forma estratégica. E com isso, você acaba deixando muito mercado disponível aí para o seu concorrente, não é? Um outro desafio também é quando a venda da sua indústria depende do representante, né? Então, se a maior parte das suas vendas hoje vem de representantes, o que vai acontecer? A sua indústria só vai vender quando o representante vender. E quando ele vai fazer uma nova venda? Muitas vezes a gente não sabe, por mais que a gente faça aí um acompanhamento, mas esse processo de trazer vendas novas acaba ficando na mão do representante. E eu já vi muitos casos que o representante, ele acaba trabalhando somente aquela mesma carteira de clientes dele. Então ele não tem uma estratégia para buscar novos potenciais clientes com volume, com intensidade, com foco e com um método para isso. Então, o seu processo de crescimento, ele acaba sendo influenciado diretamente pelo volume de crescimento do representante, que nem sempre é aquele volume que você gostaria, não é? O outro ponto também é que muitas vezes o discurso de vendas do time, ele é muito técnico e pouco consultivo, então foca muito em mostrar características do produto, de falar muito do seu produto, e não entra necessariamente com intensidade ali
na dor do cliente mesmo, em querer ajudá-lo, em aprofundar e olhar o cliente ali realmente com tudo aquilo que ele precisa, né? Acaba focando mais no produto e menos aí no próprio cliente, tá? E aí, quando você não faz uma venda consultiva, quando você não agrega valor ali na sua venda, e você está muito falando em produto, por exemplo, você acaba não tendo diferenciais, e aí o time usa como maior argumento de vendas conceder desconto, e acaba concedendo aí muito desconto, que muitas vezes não teria necessidade de gerar tanto desconto assim para você fazer no fechamento. O outro desafio é que não existe um processo de acompanhamento da proposta. Então, sempre quando nós apresentamos aí uma proposta, um orçamento para um cliente, de um equipamento, de peças, o time acaba não fazendo um acompanhamento de follow-up, de ações estratégicas de forma inteligente para poder levar esse cliente agora até o fechamento. Ele acaba fazendo um ou outro, ou tem casos que nem faz, ou demora muito para fazer e passa muito tempo, e aí a hora que você vai ver, o cliente já acabou fechando com outro. Enfim, isso acaba impactando diretamente aí no seu resultado de forma negativa, tá? Um outro fator também é quando o seu maior canal de vendas são as feiras, né? Eu estava com um cliente outro dia e ele me falou que para participar de uma feira, ele gasta R$ 250.000. Eu não estou dizendo que não é para você participar de feiras. Sim, é para você participar de feiras, porque as feiras elas trazem outros benefícios, né? Você está ali marcando presença no seu mercado, você está apresentando novos produtos, você está criando ali o seu brand, divulgando a sua marca, enfim, tem N fatores positivos, né? Mas se o seu maior canal de vendas, falando de vendas agora, são as feiras, você não participa de feiras provavelmente todo mês, né? Às vezes a verba não dá para isso. Então quer dizer que você não está fortemente fazendo vendas todo mês, e sim só quando acontecem as vendas. E aí existe uma outra situação também que eu já vi acontecendo muito, que a empresa participa das feiras, traz um monte de contatos de clientes e o time comercial não trabalha esses contatos, e isso acaba se perdendo aí ao longo do tempo, ou seja, não faz uma boa ação, uma ação estratégica de forma inteligente para trabalhar os contatos para fecharem vendas das empresas que participaram aí e visitaram o seu stand na feira, né? Um outro desafio é quando a empresa não faz um acompanhamento do processo de vendas. Então, em quais etapas estão aí as nossas propostas? Qual a nossa taxa de conversão de reunião para proposta, de proposta para fechamento? Por que eu estou perdendo em cada etapa? Quais são os meus principais motivos de perdas? Quantos novos negócios eu estou abrindo esse mês para eu saber que isso vai ser suficiente para eu conseguir bater a minha meta? Então não tem esse acompanhamento, esse processo, esses indicadores. E com isso você acaba ficando muito refém aí de um processo desestruturado ou até de uma falta de processo. Um outro ponto é não ter a previsibilidade. Então assim, você acaba não sabendo quantos negócios você vai fechar no mês que vem, daqui 2 meses, nesse mês, muitas vezes, né? Porque como você depende muito do seu processo de vendas, ele é muito reativo, você tem que esperar as coisas chegarem, você não tem um processo estruturado para ir atrás de clientes de forma eficiente, então você acaba não tendo essa previsibilidade. Como você não faz também esse acompanhamento, essa gestão dos seus processos de vendas, das etapas e tudo mais, você não sabe o que tem para fechar aí nos próximos meses, né? Você tem ali um cheiro, um feeling, mas não é um número exato, controlado e acompanhado diariamente, né? E isso impacta também no seu resultado. E para nós fecharmos aqui, existem muitas indústrias que o resultado depende de poucos clientes grandes. E isso é um risco muito alto, né? E aí nós temos aquela situação ali do Pareto, né? 80% do resultado, ele vem de 20% da minha carteira. Então, eu vi casos em que a maioria do resultado da empresa, 80%, vinha de 3 clientes. E se um sair? Se você perder um desses 3 clientes,
o buraco dentro do seu faturamento vai ser muito grande, né? Então você precisa realmente o quê? Ampliar esse seu leque de clientes para você não depender apenas aí de um, dois ou três, né? E o último ponto aqui de desafio, muitas vezes o time acaba demorando para dar retorno para o cliente. Eu já vi situações de indústria que o cliente chegava até o e-mail ali do vendedor solicitando orçamento de equipamentos de 10 milhões, 10 a 11 milhões, e o vendedor demorava 7 dias para fazer o retorno para esse cliente. Então, perdia-se muita oportunidade nesta demora de retorno para o cliente. Então, faz uma reflexão aí no seu processo de vendas aí na sua indústria. Muito provavelmente você pode ter um desses desafios ou até mais de um, e isso é normal, né? E essas empresas, essas indústrias, antes elas também tinham esses desafios. Mas o que é importante? Existe um mercado enorme para nós trabalharmos. Outro dia, um outro diretor de uma indústria estava falando isso para mim: Ricardo, o meu mercado é enorme, mas o meu time não consegue chegar nesse mercado com velocidade, com volume, né? E a gente está perdendo muito espaço para concorrentes. E aí, olha só. Vamos fazer aqui uma pesquisa simples para nós olharmos aqui um exemplo. Eu entrei aqui na ferramenta Driva, que é uma ferramenta de inteligência comercial, onde você pode fazer pesquisas de empresas para você montar as suas estratégias aí de mercado. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, olhando indústria automotiva. E eu peguei aqui indústrias que faturam até 100 milhões de reais por ano. Então, eu excluí as grandes montadoras, né? Grandes montadoras faturam acima de 1 bi. Então, eu coloquei um limite aí até 100 milhões de faturamento por ano. Vamos falar de médias empresas. Hoje no Brasil, no momento que eu estou gravando aqui este vídeo, existem 16.721 indústrias automotivas. Então, se você fornece produtos, itens ou até serviços para o segmento de indústrias automotivas, é um mercado de mais de 16 mil empresas no Brasil. E aí eu te pergunto, qual o percentual desse mercado que você tem hoje? Dos 16.721, quantos são seus clientes? Se eles precisam do seu produto e você não está vendendo para eles, alguém está. Essa é a grande realidade aí, né? Então, deixa eu fechar aqui, ótimo. Então, o grande lance é esse. O que essa nova metodologia que essas indústrias estão usando, ela traz de benefício? Então, você tem aqui o seu mercado. E aí, você tem as ações que você já faz hoje. Então, esse pedacinho aqui, você trabalha essas empresas com a feira que você participa, esse outro pedacinho aqui, de vez em quando aí os seus vendedores eles fazem prospecção, ou até eles fazem aí prospecção todos os dias, mas não dá sequência, não tem processo, o volume é muito pequeno e isso não traz resultados para vocês. Ou você tem aqui esse outro pedaço do mercado que os seus representantes eles estão trabalhando, né? Porém, você acaba ficando limitado. E essa nova metodologia, ela vem para te ajudar a preencher esse espaço aqui, onde a sua indústria, o seu time, os seus representantes ainda não estão atuando, não é? Então você pode manter o que você faz hoje, tranquilamente, porém você vai acelerar o seu processo e os seus resultados em vendas. E qual que é essa solução e como que essas indústrias vêm conseguindo aumentar então esses resultados? O que elas estão fazendo? Olha, elas implantaram uma metodologia de máquina de vendas. Essa metodologia é uma metodologia que surgiu lá nos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia. E nós trouxemos aí essa metodologia e aplicamos isso nas indústrias. E essas indústrias puderam ter aí grandes resultados, estão conseguindo alcançar resultados muito interessantes. E um dos pontos dessa metodologia é trabalhar um processo de prospecção moderno. Vou dar um exemplo só, tá? De repente, o seu vendedor, ele prospecta, cuida da venda, ele atende cliente atual, ele faz tudo aí dentro do seu dia a dia, tá? E tá tudo bem. Você pode melhorar em muito esse processo de prospecção
do seu time de vendas para que ele consiga ter foco, processo, método para estruturar uma prospecção que gere mais resultados. Esse é um caminho. O outro caminho, de repente, é você colocar uma pessoa exclusiva para fazer prospecção. Isso no mercado se chama SDR. Depois a gente olha exatamente o que significa isso. E o grande benefício disso é, enquanto os seus vendedores estão cuidando ali das propostas, fazendo orçamentos, atendendo seus clientes, esta SDR, ela continua prospectando. Então, você tem dois processos rodando ao mesmo tempo e o seu processo de gerar novos clientes, ele não para nunca, tá? Então, isso é um modelo, uma forma de colocarmos a máquina de vendas dentro de uma indústria, tá? Existem muitos outros processos, mas esse é um que é um modelo que tem dado aí bastante resultado. Um outro fator que nós temos trabalhado bastante é gerar demanda para os representantes. Então, você pode ter aí na sua indústria também esta pessoa SDR agendando reuniões lá para o seu representante. Então, o controle de saber com quantos clientes nós vamos prospectar, quantas reuniões nós vamos agendar, esse controle passa a ser da sua indústria, não do representante. E aí você consegue fazer com que o seu representante aumente o número de reuniões, de orçamentos, de propostas e de vendas, porque você vai atrás desse mercado, você vai puxar essa produção toda para que o seu representante consiga aí trazer mais vendas. Então você não fica esperando o seu representante fazendo um processo de prospecção. Um outro ponto importante também que as indústrias estão fazendo é implementar uma gestão e um controle completo do seu processo de vendas. E quando eu falo dessa nova metodologia, não é uma metodologia que traz as instruções da sua área comercial, não. E não é também uma metodologia tradicional de mercado, não, porque muito provavelmente isso você já pode ter implantado na sua empresa. É mais do que isso e é diferente do que você já fez. Ela vem lá de fora e ela vem com tecnologias, ela vem com eficiência, ela vem com processos modernizados que eles vão plugar dentro do seu processo atual para fazer com que você tenha muito mais resultados, tá? Então, entra também num controle e um processo de vendas estruturado e moderno. E nisso, nós vamos colocar o cliente no centro do nosso processo de vendas. E vamos proporcionar para esse cliente uma experiência exclusiva para que ele prefira você e ele queira comprar o seu equipamento, o seu produto, e ele esteja disposto até a pagar mais caro por isso, tá? E para que isso aconteça, é importante que o seu time comercial tenha um treinamento para mudar o discurso, para sair do discurso de produto e passar a ter um discurso totalmente consultivo, com foco no cliente. E com isso, também você tem uma implementação de um processo estruturado para te ajudar a aumentar a venda na base de clientes. Olha só. Imagina se você vender equipamentos e depois você tem peças de reposição para esses equipamentos ou serviços para esses equipamentos. Quantos donos de indústrias vieram para mim e falaram: olha, Ricardo, o meu time não oferece os produtos, não oferece o serviço, e eu só vendo peças de reposição quando o cliente me procura, mas não são todos os clientes que procuram. Então, essas indústrias estão estruturando esses processos para que seja feita essa venda de forma ativa, essa busca de forma ativa com esses clientes atuais para que desperte neles o interesse e o desejo de comprar os seus produtos que você vende, que você tem aí no seu portfólio, tá? E com isso também, nós estamos implementando uma estratégia de reativação de clientes inativos. Então, eu já vi indústrias com 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 clientes inativos que pararam de comprar dela nos últimos anos. E aí, se ele não está comprando de você, ele está comprando de outro, né? E aí a gente implementa com essa nova metodologia todo um processo de reativação desses novos clientes para você trazer de volta aí os seus clientes que deixaram de comprar de você. E fechando aí o ponto desta nova metodologia, apoiando totalmente aí em tecnologia. Então, gestão de vendas CRM e utilizando também inteligência artificial
para dar mais conteúdo para o seu time, mais ferramentas para o seu time, para que você tenha um processo muito mais eficiente. E com tudo isso, a sua indústria passa a ter muitos benefícios. Aumento de vendas, redução do tempo de fechamento de vendas, você vai fechar negócio de uma forma mais rápida, isso vai aumentar a sua margem de lucro e você vai poder também ampliar a sua carteira. Você vai ter um aumento de vendas na sua carteira atual, vai reduzir desconto na venda, olha que interessante, vai ter previsibilidade e o seu processo de vendas vai funcionar com muito mais agilidade. Ou seja, você vai ter um controle total da sua venda e um crescimento aí dos resultados. Legal? Mas você pode estar me perguntando, mas Ricardo, onde que eu encontro esse método? Quem que pode me ajudar? Eu posso te ajudar com esse método, trabalhando aqui com você, com a nossa mentoria de vendas Result. Então, aqui na nossa empresa, nós desenvolvemos um programa de mentoria de vendas chamado Result, que vai trabalhar o seu processo de vendas, passando pela estratégia desde o início do seu processo de vendas, trabalhando o aumento da base de clientes com a geração de demanda, estruturando o seu processo de vendas para que você converta um número maior de negócios e trabalhando aí os indicadores de negócio, a capacitação do seu time e trazendo tecnologia para que você tenha muito mais eficiência. São mais de 200 empresas que já testaram e validaram esse método de vendas. E se você entende que você também tem um mercado enorme para você vender e que você pode sim acelerar os seus resultados, trazer mais margem, trazer mais lucro e ter previsibilidade, então aqui nessa tela tem um QR Code, aponta para esse QR Code, acessa o questionário e nós vamos receber aqui o seu questionário, vamos avaliar e vamos entrar em contato com você para te ajudar a ter mais resultados. Ou tem aqui no QR Code, ou aqui na descrição do vídeo, tem um link também que você clica e você vai ali preencher um formulário para você aplicar aí a sua solicitação da mentoria Result. Então é isso. Esse é o método que as empresas, que as indústrias estão usando para aumentar os resultados. Um método novo dentro das indústrias, mas muito conhecido e validado mundialmente no mercado de tecnologia. Então é isso. Aperta aqui no QR Code ou no link que tem na descrição e eu te vejo do outro lado na mentoria Result. Vamos juntos acelerar os resultados.